No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua residência, o respeitável Sr. Antônio Moreira, após longa doença, aos 80 anos. Ele nasceu na pequena vila de Serra dos Bombeiros, interior de Minas Gerais, filho mais novo de um modesto agricultor e uma dona de casa amorosa e dedicada. Ainda criança, Antônio ajudava os pais na lavoura e, com o passar dos anos, desenvolveu uma paixão pela terra e pelo trabalho duro. Aos 20 anos, foi estudar em Belo Horizonte, onde se formou em agronomia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dedicou a vida ao cuidado da natureza e, ao longo dos 50 anos de carreira, transformou várias regiões da região mineira em exemplo de sustentabilidade e conservação ambiental. Para isso, desenvolveu projetos educativos que inspiraram gerações de alunos e colegas. Em 1985, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência por seus trabalhos em engenharia florestal. Em 2000, foi homenageado com o título de cidadão honorário de sua cidade, onde abriu um museu dedicado à história e cultura local. Em 2015, Antônio perdeu a esposa de sua vida, Maria da Conceição, uma mulher forte e carinhosa que o apoiara em todos os seus projetos. Desde então, ele se dedicou ao cuidado do seu jardim e à leitura, passando dias longos com a compaixão de um cachorro adotado. Antônio era apelidado de Pai Esperança por sua natureza otimista e sua capacidade de ver o lado bom da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele gostava de ler poesia antes de dormir, sempre tinha um violão em seu quintal e, nas noites de chuva, poderia ser visto cortando lenha para aquecer a casa. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como um exemplo de vida dedicada ao bem-estar da terra. No programa Gente que Faz, da Rádio Cidade, elogiaram seu trabalho na proteção ambiental e sua capacidade de inspiração. Em sua casa, o sabor do café da manhã era uma tradição inquebrantável, xícara de café forte no copo de vidro grosso, ao som do vitral antigo que vibrava com a luz da manhã. Ali, em seu quarto, o relógio de Cuco continuou batendo, marcando os dias passados e os futuros, até o fim. Antônio Moreira será lembrado como um defensor tenaz da natureza e um mestre que ensinou a valorizá-la, como herança para gerações futuras. No jardim de sua casa, uma rosa verde e frutífera continua crescendo, símbolo do seu legado e da esperança que ele sempre transmitiu. Esta tarde, a notícia chegou. Ana Maria da Silva, mulher sábia e apaixonada pela vida, faleceu em suas mãos, aos 78 anos. Nascente do sol, em uma pequena aldeia no interior de Minas Gerais, ela nasceu entre os perfumes fortes da terra, a primeira filha de uma família de agricultores. Crescida rodeada de ervas e plantas, Ana aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da amizade com a natureza. Seus pais, humildes mas sábios, instruíram nas sóbrias virtudes das raízes, frutas e folhas que cresciam ao redor de sua casa. Aos 18 anos, Ana partiu do seu ninho para estudar medicina em uma grande cidade, onde se formou com louvor, tornando-se uma médica dedicada e amada por todos. Seu consultório era um lar para todos os que o visitavam, e suas mãos sabias e carinhosas consolaram e curaram inúmeros corações. Em 1975, ela fundou uma escola comunitária em sua terra natal, ensinando não apenas as disciplinas básicas, mas também a amizade, a respeito e o carinho pela natureza. Ela criou um ambiente de aprendizado que inspirou gerações inteiras. Ana foi conhecida por sua paixão pelo bordado em crochê, onde passava horas às noites, enquanto ouvia as notícias e olhava pela janela, esculpindo peças maravilhosas para amigos e familiares. Seu talento foi reconhecido com a Ordem do Mérito Cultural em 2018. Entretanto, a vida de Ana não foi exempta de sofrimento. Em 2002, perdeu seu marido, José Carlos, no acidente de um ônibus escolar.
Depois disso, ela dedicou-se ainda mais à causa das crianças, tornando-se uma força inspiradora para muitos. Ana Maria da Silva foi uma mulher iluminada e tenaz, que deixou seu legado na terra e nos corações dos que tiveram a sorte de conhecê-la. Ela será lembrada como a mulher que ensinou que o amor é maior do que a dor, que as mãos podem ser mais que ferramentas e que um gesto simples pode mudar a vida de alguém. Esta é a história de Ana Maria da Silva, cujo legado viverá para sempre nas páginas do tempo. Gilberto Gil, um nome que ressonou em cordel, rádio e festa, uma voz que se tornou sinônimo de liberdade e inovação na música brasileira. Nas ruas de Salvador, a capital afro-brasileira, ele nasceu em plena brincadeira do destino, incubado pelos sons da bateria, suturo no ventre da terra que o formou. A vida dele é uma canção composta por ritmos e cores que se misturam em um tapete vibrante, onde cada batida e acordão são versos do poema que ele viveu, composto por alegrias e dificuldades, amores e despedidas, sonhos e realidades. Ele é o samba cantado pelo mar, a bossa nova dançada pela lua, o reggae tocado pelos ventos do norte e o tropicalismo carregado nas olhas da eternidade. Como um poeta que escreve em notas e acordes, Gilberto Gil construiu uma trajetória de respeito e admiração, não apenas por sua habilidade de misturar ritmos e estilos, mas também por sua férrea convicção em defender a diversidade cultural como pilar fundamental da sociedade brasileira. Ele é um ícone, uma força que move as gerações, um símbolo da liberdade criativa em um país carregado de tradições e contradições. A música de Gilberto Gil é como o mar que abraça a costa do Brasil, inabalável e eterno. É como o sol que ilumina as ruas da Cidade de Deus, radiante e vivo. É como o vento que move as palmeiras de Salvador, leve e poderoso. Sua voz é o coração batendo no peito do Brasil, uma amálgama de emoções, paixões e desejos. Como um pintor que derrama suas cores na canva, Gilberto Gil pintou a história da música brasileira com pincéis coloridos e vibrantes, deixando um legado que vibra nas venas do país, uma melodia que se transforma em lembranças e sonhos. Ele é o coração da música popular brasileira, a alma daquele que canta e dança no ritmo da vida. E sua atuação política foi mais do que um feitio, foi uma declaração de amor e fé na cultura brasileira, uma luta pela diversidade e pela liberdade criativa. Ele mostrou ao mundo que a música é um elixir que une, que é capaz de transcender fronteiras e linguagens, e que a cultura é o sangue do Brasil, a força que movimenta gerações. Gilberto Gil é a essência da música brasileira, um símbolo do espírito criativo, uma voz que grita na frente dos tempos, uma história que vibra no coração do Brasil e do mundo. E sua música continua tocando, como um sonho que não cessa de se fazer realidade, como uma promessa que nunca é quebrada, como uma luz que ilumina o caminho da música brasileira. Gilberto Gil nasceu no coração da Bahia, naquele tempo em que a luz do sol dourava as ruas de Salvador, como uma bênção divina para o menino que, sem saber, se tornaria um dos maiores intérpretes e compositores de sua terra. Nascido no meio da simplicidade e afeto de uma família carioca, Gilberto cresceu cercado pela rica mistura de sons que só a Bahia sabe oferecer, os ritmos dos mercados, as harmônicas igrejas e o fervor cultural nordestino. Ainda pequeno, o futuro artista demonstrava fascínio pela música. Sua casa ressonava com melodias improvisadas, enquanto ele acompanhava programas de rádio, absorvendo a essência do som que o envolveria por toda a vida. O acordeão foi seu primeiro amor, instrumento que revelou precocemente os sinais de um talento que, com o passar dos anos, marcaria gerações. Aquele menino, que tocava o acordeão em frentes igrejas e nos balanços das festas, foi transformando-se em uma força criativa que deslizou pelas ruas de Salvador como um rio feito de notas e ritmos. A música se tornou sua língua, a comunicação mais pura e sincera que ele conhecia, e com ela, Gilberto Gil construiu um mundo onde a emoção, a beleza e a liberdade reinavam. A Bahia era seu berço, sua fonte de inspiração. O sol, a terra, o povo, tudo se fundiu numa mistura perfeita que impregnou o coração do artista. Era uma terra cheia de contrastes, onde as coisas mais simples eram as mais belas e onde cada sons e ritmos traziam a vida. E Gilberto aprendeu tudo isso, assim como a importância dos valores da família e da tradição, que o ajudaram a desenvolver seu caráter e sua arte. A cada dia, as notas de um futuro ídolo se formavam no ar daquele Salvador que o nutriu e educou.
E como as folhas do caju se abrem ao vento, Gilberto Gil desabrochou suas alas, voando alto na música e dando à Bahia um filho que a eternamente honrará. Na juventude do gentil Gilberto, o sol da terra brasileira iluminava seu espírito com a intensidade de um pintor que derrama cores em sua tela. Criança do norte e do sul, ele absorveu os ritmos do samba, bossa nova, MPB, forjando a alma da sua música. Sua infância desbravadora no Recife, cidade de manguezais e maracatus, se entrecruzava com os sonhos do futuro. Ao longo dos campos verdes de Petrópolis, Gilberto caminhava junto às mãos de seus mestres, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden-Powell e João Gilberto, que ensinavam-lhe a harmonia das notas, as letras dos olhares e o sentimento dos batuqueiros pés. A música era a alma do Brasil, e ele a desbravava com fé. Em _start de anos 60, quando os ideais da juventude ardiam na lira da revolução, Gilberto Gil encontrou-se no meio de um ambiente artístico que dançava ao som dos tempos, em polca e choro. Ele, então, compôs suas primeiras canções, inspirado pela alegria da vida e por questões políticas e sociais, enfrentando os desafios do tempo com uma espada de sonhos. As festas estudantis eram seu terreno, onde o som de seu violão ressoava em ritmo de samba, batuque e bossa nova. Eles se transformavam em cenário para a consagração das suas canções, onde Gilberto e seus amigos tocavam ao som do futuro, com as músicas como armas, como poesia, como vida. Ele enfrentou o vento que soprava nos tempos, e junto com amigos e parceiros artísticos, se consolidou como uma identidade musical, onde a determinação de sua alma criativa e a força da sua espinha dorsal moldaram um futuro promissor. E assim nasceram canções que falavam da vida, da esperança, do amor e da tristeza, canções que nos lembram de quem somos e de onde vem. E Gilberto Gil, como uma espécie de deus da música brasileira, deixou seu legado para sempre, no coração de cada um de nós. Gilberto Gil, um sol nascente que brilhou no cenário musical brasileiro, uma luz que nunca apagou, nem temos a menor intenção de esquecê-lo. Ele foi o abraço que o Brasil precisava, e sua música consolou quando estava mais abalada. Aquele abraço, aquela emoção que ele conseguiu encapsular em letras e melodias, é uma parte de nós, de todos nós. Ele nos abraçou no auge da dura ditadura, quando o medo e a desesperança reinavam. Mas Gilberto Gil não se renderia, nem mesmo para os tempos mais sombrios do nosso passado. Seu amor por música foi tão intenso que ele não parou de escrever canções, mesmo estando exilado em Londres. A distância não o impediu de compor, e a dor se transformou em uma obra-prima, Refazenda. Aquela música é uma testemunho de seu amor à terra, ao povo brasileiro, um grito de solidariedade e esperança. Ele transformou o exílio em arte, em inspiração, e assim aumentou sua influência internacional. Sua voz não ficou silenciada, mas ganhou mais potência, mais alcance, mais significado. O mundo descobriu que tinha um gênio, uma força criativa em Gilberto Gil. E então veio o Grammy, a honra de ser ministro da Cultura e as inúmeras homenagens que o Old recebeu. Mas ele nunca esqueceu seus principais amores, o Brasil e a música. Sua carreira continua sendo uma saga, um poema escrito com suas próprias letras. Ele é mais do que um artista múltiplo, é um líder cultural, uma força que uniu gerações, um símbolo do amor pela vida e pelo país. A vida de Gilberto Gil é uma história de coragem, de amor por sua terra, da música que ele compôs em seus momentos mais difíceis, e o que fez com essa música. Ele nos mostrou que a dança não para mesmo nos tempos mais obscuros, que o canto é a melhor arma contra o silêncio. Ele foi um guerreiro, uma espada cantando em nome da liberdade de expressão, do amor à terra e ao povo brasileiro. Então, quando ouvamos aquele abraço, lembraremos de tudo aquilo que ele nos deu: esperança, força e o recurso mais precioso que _start assista _start assista _start assista _start assista. De todos, o amor. E ao escutar as notas suaves de Refazenda, sentiremos a resiliência do seu espírito, o desejo de reconstruir, de renovar e reerguer o Brasil com o som de sua voz e a essência de sua alma. Gilberto Gil é uma luz que nunca apagaremos, um cantor que nos abraçou quando nós precisávamos mais, uma força criativa que inspira gerações. Ele é um herói do nosso país, um símbolo do amor pela vida, da liberdade de expressão e da música que nos uniu e nos fortaleceu. E para sempre, ele será aquele abraço inesquecível.
Gilberto Gil, o filho do sol brasileiro, nasceu em uma era de incerteza, mas com a força de um ciclone, ele transformou-se em um astro que iluminaria o futuro da música. Sua vida foi um poema escrito ao som das ondas marcantes do Brasil, onde o sol se derramava em suas cordas como uma promessa de aventura e liberdade. Criança do sertão, Gilberto teve seus olhos abertos para a beleza da natureza, mas também para a dor das almas que lá viviam. A música foi seu salmão, seu remédio contra as angústias do dia a dia e sua voz, o grito de liberdade. Cresceu escutando a samba, a bossa nova e o frevo, e aprendeu com cada batida a importância de respeitar a tradição, enquanto buscava novos caminhos. A cidade de Salvador foi sua escola, onde ele aprendeu a dançar com o sol nas costas e a saborar a vida. Lá, no meio do teatro e da gente, Gilberto aprendeu que a música era mais do que um som, era uma forma de expressão, de comunicação e, acima de tudo, de amor ao Brasil. Quando o vento soprou forte, quando as rajadas da Revolução Cultural atingiram seu coração, Gilberto abraçou a arte eletrônica como um novo instrumento de expressão. Ele não se importava com aqueles que questionavam a pureza da música brasileira, pois ele sabia que era preciso evoluir, mudar e experimentar para que a arte pudesse crescer e viver. E foi assim que Gilberto Gil abriu caminhos para a música brasileira dialogar com o mundo, sem perder a essência de suas raízes. Sua generosidade espalhou-se pelo globo, conquistando corações em cada cantinho do planeta. E ele continuou sendo verdadeiramente brasileiro, defendendo a cultura popular com fervor e amor, mostrando que o futuro estava no presente e que era preciso lutar para garantir um lugar de destaque